Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre essa obra-prima da literatura de testemunho, É Isto um Homem, do Primo Levi. E nós temos aqui um livro de 255 páginas e um relato profundíssimo acerca da desumanização, do processo de desumanização, porque quando o Primo Levi ele escolhe esse título, É Isto um Homem? É uma pergunta reflexiva, filosófica, eu ousaria dizer que é para nos fazer pensar, refletir, filosofar respeitosamente sobre essa questão, porque o que Levi vai contar para a gente aqui é um relato único. Na minha opinião, esse livro aqui entra naquela lista de livros que eu tenho aqui no canal, inclusive um vídeo, deixarei linkado aqui embaixo para vocês, de livros únicos da Segunda Guerra Mundial, que inclusive precisa ser atualizado, porque eu já li muitos outros livros sobre a Segunda Guerra Mundial que são únicos, que têm perspectivas, construções narrativas únicas. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui nessa história é que Primo Levi tinha ali aproximadamente 24 anos quando ele vai para Auschwitz. Ele é um químico formado e ele será deportado inclusive ele mesmo diz, né, por sorte, somente em 1944, ou seja, quando a Segunda Guerra Mundial está às portas de sua derrocada, quando os alemães estão às portas de serem derrotados. Até porque nós teremos o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, quando Primo Levi, que é italiano, voltará para a Itália para retomar as suas atividades de químico. E É Isto um Homem começa como todo livro da Segunda Guerra Mundial começa. A gente tem aqui o transporte em trens para transportes de animais ou carga, eram vagões sem mínimo de conforto possível, porque não haviam janelas, assentos. Então ele começa falando do transporte, dos dias de viagem, de todos os transtornos, do sofrimento, dos baldes para os dejetos, né, as necessidades fisiológicas, que em um determinado momento enchiam, entornavam. Ele vai trazer para a gente também relatos que eu já li em vários outros livros, que nesse período de transporte, algumas pessoas dentro desses vagões, elas não resistiam, elas faleciam, então os corpos eram amontoados num canto. E ele continua no seu processo de narração, contando pra gente a chegada no campo, aquela bendita, né, placa, o trabalho liberta, né, aquela imagem icônica que todos nós conhecemos bem. Então ele começa contando pra gente todos esses processos que nós já conhecemos. E o Primo Levi, ele inicia aqui no seu prefácio dizendo pra gente o seguinte: este meu livro, portanto, nada acrescenta quanto a detalhes atrozes ao que já foi bem conhecido dos leitores de todo o mundo com referência ao tema doloroso dos campos de extermínio, conforme eu já mencionei para vocês. Ele não foi escrito para fazer novas denúncias, poderá antes fornecer documentos para um sereno estudo de certos aspectos da alma. E na página 32, ele vai resumir bem tudo o que está acontecendo, e aí ele vai definir da seguinte forma: pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Porque dentro de toda essa narrativa, toda essa construção narrativa, Primo Levi vai se preocupar exatamente com o que ele já avisou para nós no prefácio, em anunciar ou enunciar alguns aspectos da alma humana. É exatamente isso que ele vai tentar responder quando ele pergunta: é isto um homem? Sabe? O que de fato nos torna homens, seres humanos. Aqui ele está falando de humanização, humanidade. Sabe? É o que nós temos, é o que nós fazemos, é o que nós sentimos ou pensamos, o que caracteriza a identidade, a essência de um homem. E aí ele continua: num instante,
Por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada. Chegamos ao fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável não existe. Não dá para imaginar. Nada mais é nosso. Tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. Se nos escutarem, não nos compreenderão. Roubarão também o nosso nome e, se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que, além do nome, sobre alguma coisa de nós, do que éramos. E aí ele vai discorrer sobre esse processo de desumanização, e ele vai destacar um momento aqui, porque é roubado do indivíduo toda a sua dignidade. Ao mais baixo nível é roubada toda a sua dignidade, ao ponto de as pessoas, em sua maioria, em sua esmagadora maioria, colocarem na balança se vale a pena, se é importante tomar banho ou não. E aí na página 54 e 55, ele vai trazer pra gente um relato de um dos prisioneiros, e eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas me perdoem a falha de pronúncia, página 54 e 55. Steinloff me vê, me saúda e sem rodeios me pergunta severamente por que não me lavo? E por que deveria me lavar? É um momento ali onde todos estão tomando banho. Me sentiria melhor do que estou me sentindo? Alguém gostaria mais de mim? Viveria um dia, uma hora a mais? Pelo contrário, viveria menos porque lavar-se dá trabalho. É um desperdício de energia e calor. Vamos morrer todos. Estamos para morrer. Se é que me sobram 10 minutos entre a alvorada e o trabalho, quero destiná-los a outra coisa, a fechar-me dentro de mim mesmo, a fazer o balanço da minha vida, ou quiçá a olhar para o céu e a pensar que talvez eu o veja pela última vez, ou a me deixar viver apenas, permitir-me o luxo de uma brevíssima folga. Steinloff, porém, passa-me uma descompostura. Terminou de se lavar e está se secando com o casaco de lona que antes segurava enrolado entre os joelhos e que logo se vestirá e, sem interromper a operação, me dá uma preleção em regra. Já esqueci, e o lamento, suas palavras diretas e claras, as palavras do ex-sargento Steinloff do exército austro-húngaro, Cruz de Ferro da Primeira Guerra Mundial. É uma pena. Mas vou ter que traduzir seu incerto italiano e sua fala simples de bom soldado em minha linguagem de homem cético. Seu sentido, porém, que não esqueci, nunca mais era esse. Justamente porque o campo é uma grande engrenagem para nos transformar em animais, não devemos nos transformar em animais. Até num lugar como esse, pode-se sobreviver para relatar a verdade, para dar nosso depoimento, e para viver é essencial esforçar-nos por salvar ao menos a estrutura, a forma da civilização. Sim, somos escravos despojados de qualquer direito, expostos a qualquer injúria, destinados a uma morte quase certa, mas ainda nos resta uma opção. Devemos nos esforçar por defendê-la a todo custo, justamente porque é a última, a opção de recusar nosso consentimento. Portanto, devemos nos lavar sim, diz Steinloff. Ainda que sem sabão, com essa água suja e usando o casaco como toalha. Devemos engraxar os sapatos, não porque assim reza o regulamento, mas por dignidade e alinho. Devemos marchar eretos, sem arrastar os pés, não em homenagem à disciplina prussiana, e sim para continuarmos vivos, para não começarmos a morrer. O Primo Levi aqui, ele não está contando para a gente só um livro de testemunho, não é só uma memória, um livro de memórias, um livro de testemunho, um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele consegue ser lírico, ele consegue ser poético, ele consegue ser sensível
ao ponto de nos tocar a alma, nos tocar a essência do ser humano. E aí ele vai falar o seguinte aqui pra gente, na página 102 e 103. A convicção de que a vida tem um objetivo está enraizada em cada fibra do homem. É uma característica da substância humana. Os homens livres dão a esse objetivo vários nomes e muitos pensam e discutem quanto à sua natureza. Para nós, aqueles que estão no campo, a questão é mais simples. Hoje, aqui, nosso objetivo é aguentarmos até a primavera. No momento, não pensamos em outra coisa. Depois desse objetivo, por enquanto, não há outro. Hoje, um pouco antes que ontem. Hoje, um pouco mais quente. Em 2 meses, num mês, o frio acabará. Teremos um inimigo a menos. Hoje, pela primeira vez, o sol nasceu vivo e nítido por cima do horizonte de lama. É um sol polonês, frio, branco e longínquo. Esquenta apenas a pele. Mas quando se libertou das últimas brumas, um sussurro correu pela nossa pálida multidão. E quando eu também senti sua tepidez através da roupa, compreendi como é que se pode adorar o sol. Enfim, gente, nós estamos diante de um relato extremamente emocionante, único, sensível, desolador, de dilacerar a alma, os pensamentos, os sentimentos. Primo Levi vai falar sobre muitas outras coisas aqui em relação à sensação da humanidade, do que é ser um homem. E eu quero ler só mais um trecho aqui para fechar para vocês, porque eu poderia falar 30, 40 minutos sobre esse livro, gente. Assim, é um livro que merece ser lido por todas as pessoas, é um livro que eu indico demais. São apenas 255 páginas de um livro que entrou para a lista dos favoritos da vida, uma das melhores leituras de 2024, com certeza. São muitos os momentos e eu quero ler só mais um trecho na página 180 para vocês, porque eu não quero dar nenhum spoiler, não quero falar demais, porque eu quero que vocês leiam esse livro. Ele diz o seguinte: os personagens destas páginas não são homens. A sua humanidade ficou sufocada, ou eles mesmos a sufocaram, sob a ofensa padecida ou afligida a outros. Os SS, maus e brutos, os capos, os políticos, os criminosos, os proeminentes, grandes e pequenos, até os indiscriminados e escravos, todos os degraus da hierarquia insensata determinada pelos alemães, estão paradoxalmente juntos, numa única íntima desolação. Lourenço não, ele está falando de um amigo. Lourenço era um homem. Sua humanidade era pura, incontaminada. Ele estava fora desse mundo de negação. Graças a Lourenço, não esqueci que eu também era um homem. Enfim, gente. Por hoje é só. Eu não vou falar mais nada. Eu tô com um rascunho enorme aqui, com inúmeras outras páginas, outras citações que eu poderia fazer, poderia mencionar, mas eu quero muito que vocês leiam. É Isto um Homem. É um livro que merece, precisa, deveria ser leitura obrigatória em todas as escolas. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu curtir, ajuda muito. Deixa um comentário aqui embaixo a sua opinião, se já leu, se não leu, se ficou com vontade de ler. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, me ajude compartilhando. Junho está chegando, aniversário do canal, meu aniversário. 3 aninhos aqui com vocês. Eu estou contando com esse super apoio e já muito agradecida a todos que estão apoiando, aos novos inscritos. Sejam bem-vindos. Não se esqueça de comprar usando os meus links de associada da Amazon, porque você não paga nada a mais por isso e contribui com o Viva Livros. Até o próximo vídeo e viva a vida!